Fala pessoal, beleza com vocês aí? Então, resolvi fazer esse vídeo aqui para conversar um pouquinho sobre o assunto aí, baterias, principalmente esse tipo aqui. Aqui no caso não é uma bateria, mas é uma célula LiFePO4, né, de lítio ferro fosfato. E eu vou trocar uma ideia com vocês aqui sobre o motivo, né, de muita gente estar correndo atrás desse tipo ali, né, de bateria, certo? Essa é uma das células que eu adquiri há pouco tempo atrás, né? Estou realizando alguns vídeos aqui para o canal. Não é bem um canal, né? O objetivo do canal aqui é informar um pouco sobre essas baterias. Quem sabe futuramente trazer mais informações sobre o assunto energia solar e baterias e outros assuntos a mais. Não é nenhuma pretensão, né? Mas quem sabe, certo? Aqui está o meu sistema, não vou mostrar ele agora, eu pretendo fazer um vídeo separado mais para frente sobre o meu sistema solar. E em breve vamos dar um adeus aqui a esse banco de baterias aqui de 24 volts. São duas Moura Solar, tá? Adquirida há não muito tempo atrás, elas não têm nem 4 meses essas baterias. O intuito foi adquirir a melhor bateria chumbo ácido possível para colocar no sistema, né, no sistema solar. Só que desde o início eu já sabia, né, e como a maioria aí já sabe, as limitações de baterias do tipo chumbo ácido, independente de ser estacionária como essa aí, ou de caminhão, né, independente da tecnologia aplicada que for nesse tipo de bateria chumbo ácido, elas são todas limitadas, certo? No caso, essa aqui é um modelo de 220 amperes, né, descarregando em C20, né, C20, e descarregando em C10. Ela não tem aqui, mas em C10 ela é 200 amperes, tá? E 234 amperes descarregando em C120. E aí começa a decepção com as baterias de chumbo ácido, né? Infelizmente ainda é a opção mais viável para a grande maioria das pessoas, certo? São baterias, não vou dizer que são baratas, né? São relativamente até caras, né? Comparado com essa bichinha daqui, né? Uma célula. No que diz respeito à durabilidade, à disponibilidade de energia, né? A forma que você pode usar a energia desse tipo de bateria, certo? E então a gente acaba que se decepcionando um pouco, né? Principalmente as pessoas que não têm muito conhecimento, que só vão saber depois do investimento, né? Do dinheiro que de certa forma elas vão conseguir sim uma economia de energia e tal, mas se não souberem usar esse tipo de bateria aqui, vão perder dinheiro, certo? Não é pouco. O que acontece? Esse tipo de bateria, vamos falar aqui primeiro das estacionárias. A estacionária ela foi desenvolvida, né, justamente para aplicação em no-breaks, em armazenamento de energia para uso em emergência, certo? Foi a aplicação para a qual elas foram pretendidas aí, né, para ser usadas. E o que acontece? Quando você tem essa energia armazenada, essa bateria ela está ali na tensão máxima dela de 13 volts, 12,8, 13 volts é a carga dela em 100%. Elas foram feitas para ficar em flutuação, né, e terem um uso esporádico, né, uma descarga esporádica. O fabricante das baterias estacionárias, todos eles, né, eles usaram a tecnologia tal de placas para que ela consiga uma descarga profunda, sim, né? Isso aí é inegável. Ela tem placas mais grossas do que as baterias automotivas, mas tem um porém, né? Que os fabricantes não deixam muito claro. Você pode sim descarregá-las até 10 volts e meio, que é 0% de carga numa bateria de 12 volts. 10 volts e meio é considerado o, o mínimo, né, que você pode descarregar, no caso da estacionária, e ela em primeiro momento ela não vai se danificar, tá? Se você descarregá-las aí em 10 volts e meio. Foi para isso que elas foram feitas.
mas o fabricante não é muito claro na grande maioria das vezes, tirando esse caso aqui, apesar de que ele não explica isso, eu vou falar já já. Se você fizer uma descarga dessa até 10 volts e meio todo dia, essa bateria só vai durar no máximo 150 ciclos. Que é o que se encontra aqui, ó. É a capacidade de vida útil dela de ciclos descarregando a 10 volts e meio, certo? E aí as pessoas acham que podem descarregá-las até 80%. Poder pode, né? Mas não deveria. Numa aplicação para a qual elas foram criadas, a estacionária, que seria armazenamento de energia para uso em emergência, muito bom, né? 150 ciclos você pode usar aí durante 2, 3 anos, tendo, vamos jogar bem por alto, 50 faltas de energia por ano, o que eu acho muito, né, para qualquer região aí do Brasil. Eu estou falando baseando na minha região, mas eu acho que 50 faltas de energia por ano é muita coisa, né? Vamos supor que falta 50 vezes a energia aí no ano. Aí você precisa descarregar uma bateria dessa até a 10 volts e meio, para você usar todos os 220 amperes dela. Você vai conseguir usar aí mais ou menos por uns 3 anos, né, uma bateria dessa, fazendo esses ciclos. Anualmente, 50 vezes por ano, durante 3 anos, seriam 150 ciclos. Só que na aplicação solar, uma bateria desse tipo aqui, ela é do tipo cíclica, né? A descarga dela é do tipo cíclica, ou seja, diariamente você vai precisar usar a descarga e a recarga dela, correto? Então, se você levar aos 80% que o fabricante promete todo dia, em menos de um ano, essas baterias aqui já era. Muito menos, 6 meses, 5 meses, a 6 meses ela já foi. Isso aí é de conhecimento já da grande maioria, mas o que eu quero dizer é o seguinte: você não tem uma energia aproveitável nesse tipo de bateria para uma aplicação do tipo solar, né? Justamente por esse motivo, de vida útil. Uma bateria dessa aqui hoje custa em média de 1.600 até mais. Tem locais hoje vendendo a mais de R$ 2.000 uma bateria dessa aqui. Nessa aqui no caso foi 1.599, comprada numa promoção, né, na minha casa solar. E eu faço uso dela aqui hoje descarregando no máximo 20%. Eu vou tentar colocar uma tabelinha, que inclusive ela está aqui embaixo, só que eu não vou conseguir filmar, tá? Mas eu tenho ela salva no computador e eu vou tentar inserir no vídeo, que essa tabela ela explica o nível de descarga, a profundidade de descarga relativo a o número de ciclos e vida útil que você vai conseguir tirar de uma bateria desse tipo, fazendo uma descarga por dia, certo? E então, perdão pessoal, eu tive que parar o vídeo e voltando aqui, né? Então, um nível de descarga de pelo menos aí 20%, você tem uma garantia de, pelo menos pela Moura, de que essa bateria vai durar por volta de 4 anos, fazendo uma descarga de 20%, 3 anos e meio a 4 anos, certo? E aí que entra a questão do custo, né? Tá, deixa eu voltar um pouquinho atrás, né? Eu estou falando da estacionária. Muita gente prefere usar a automotiva, né? E de certa forma vamos dizer assim, comparativamente falando, né? Na questão de valores e uso prático. Se nesse caso, para durar 3 anos, 4 anos, eu só posso descarregar 20%, e é da mesma forma a automotiva, eu só posso descarregá-la 20%, é muito mais vantajoso você ir para uma automotiva, né? Se a condição que você tem no momento é automotiva, é colocar uma automotiva e mantê-la no mesmo nível de descarga de uma bateria desse tipo aqui, né? Com a vantagem da automotiva ter a capacidade de picos de descarga muito mais rápida. Ela consegue fornecer energia de forma muito mais intensa e instantaneamente do que uma bateria estacionária, certo? A vantagem de usar uma estacionária é caso esporadicamente você precise descarregá-la até 10 volts e meio. Daí esse tipo aqui vai aguentar mais do que uma bateria automotiva, certo? A única vantagem da estacionária
assim, prática que eu vejo é essa. Você ter a possibilidade de, num momento de necessidade, descarregá-la mais profundamente e ter uma vida útil maior, comparando com a automotiva. Mas no uso solar, que o ideal é manter essa descarga entre 20% e 30% no máximo, ambas são equivalentes, né? Ou melhor, né? A automotiva ganha na questão de valores, né? E economia, porque você vai ter um retorno muito mais rápido do seu investimento, certo? A automotiva também, algumas pessoas costumam dizer que ela dura mais na questão de temperatura, tá? Apesar de que esse modelo da Moura solar, eles especificam em algumas documentações que ela já foi feita para trabalhar com temperatura um pouco mais elevada do que a estacionária para uso em no-break, em energia de emergência, para armazenamento de energia de emergência. Então, mas o preço é muito mais elevado, né? E comparativamente falando, em vida útil, ambas vão durar praticamente a mesma coisa, né, se mantidas da mesma forma, com os mesmos cuidados, certo? E daí que entra, né, por conta de todas essas limitações, além de outras mais, né, essas baterias aqui você tem que manter, o ideal é que você mantenha uma descarga em C20, né, um C20 numa bateria desse tamanho aqui, vai me dar no máximo em torno de uns 240, 280 watts de energia disponível instantaneamente, né, para alimentar os meus equipamentos, as minhas cargas. Ou seja, para muitos e para mim também é muito pouco, né? Eu aqui na minha aplicação solar aqui eu não tenho conseguido manter um C20, tá na faixa de um C10, tá, em torno de 400 watts, 400 e poucos watts. Já estaria teoricamente forçando um tipo de bateria desse, né? Esse tipo de bateria. Então, por essas e por outras, né, a gente acaba se decepcionando um pouco com a tecnologia. É uma tecnologia antiga, que ela é melhorada aqui e ali, o fabricante inclui um tipo de tecnologia que aumenta a vida útil e tal, eles falam que aumenta, mas no final das contas, a relação preço-vida útil nunca é favorável para um tipo de bateria desse, né? É um tipo de bateria dessa. E aí que entra, né, a célula LiFePO 4, que devagarinho aí está se tornando comum no Brasil. Baterias de lítio ferrofosfato já montadas no Brasil ainda são poucas, né, disponíveis, e poucos fabricantes estão disponibilizando. O preço, infelizmente, ainda é um pouco elevado, mas se colocar na ponta do lápis a vida útil de uma bateria desse tipo aqui, que é prevista para 4.000 ciclos, essa aqui sai na vantagem. Além do fato de que uma bateria montada com células desse tipo aqui, você pode descarregar 80%. Na verdade, você pode descarregar até mais, mas em detrimento da vida útil. A vida útil vai ser bem menor, não vai chegar aos 4.000 ciclos previstos. Alguns fabricantes falam em 6.000 ciclos, mas aí depende muito da qualidade da célula, né, e de como ela é usada. A segunda vantagem, além, né, dessa que é bastante, comparativamente falando com uma de chumbo ácido, é muito maior, que é a capacidade de descarga de 80%. Você pode usar, essa aqui no caso é de 100 amperes, você pode usar tranquilamente 80 amperes dela sem estragar a vida útil. Se fizer esse mesmo tipo de descarga numa bateria dessa, como eu falei no início, né, já viu, né, já era, vai embora. Então, a segunda vantagem desse tipo de bateria aqui é a descarga, tá? A corrente de descarga. Você pode usá-la em 50%, vamos dizer, se ela é 100 amperes, você pode descarregar ela 50 amperes tranquilamente, não vai ter o mesmo desgaste de uma bateria chumbo ácido. Se você botar 50 amperes numa bateria dessa aqui continuamente, já viu também, a vida útil dela vai para o barro, né? Então, juntando a questão de ciclos de descarga e recarga, capacidade de descarga, e a quantidade de energia útil numa célula desse tipo aqui, no final das contas acaba sendo muito mais vantajoso pagar relativamente, não relativamente, você vai pagar mais, mas você vai ter uma utilidade muito maior
uma vida útil muito maior, prevista aí de no mínimo aí 6, 7 anos, pode ser que dependendo do seu uso você chegue a 10 anos de vida útil numa bateria com células desse tipo. Então, a partir de agora, né, dentro das possibilidades, não usarem mais esse tipo de bateria aqui, né, chumbo ácida, não tem nem porquê. Creio que o acesso a esse tipo de célula aqui e baterias de lítio ferrofosfato vai se tornar cada vez mais comum no nosso país. E aí para os próximos vídeos eu quero fazer algumas orientações com relação às tensões de trabalho e recarga e as formas mais corretas de se manter baterias desse tipo, tá? De lítio ferrofosfato. A de chumbo ácido já é de conhecimento aí grande, né, da maioria das pessoas, de como mantê-las e como usá-las, mas a de lítio ferrofosfato tem alguns questionamentos e alguns detalhes que é bom a gente divulgar para as pessoas fazerem o uso correto, certo? Além de... porque não adianta você investir alto no tipo de célula dessa, de bateria desse tipo aqui, e fazer um uso incorreto, né? Uma tensão incorreta de descarga, uma tensão incorreta de recarga, saber qual a tensão mínima que ela atinge quando chega a 80%, né? O que é 80% em relação à tensão. Esse tipo de bateria ela tem uma curva de descarga e recarga muito plana, entre, vamos dizer, 20% a 80% da capacidade dela, tanto carregando como descarregando. Então, basear por tensão, pela tensão é um pouco difícil, mas tem como ter uma noção bem boa de qual nível de tensão trabalhar, tanto para a recarga máxima e a descarga mínima, certo? Que eu vou fazer um vídeo aí mais para frente com todas essas explicações aí. Tá ok, galera? Falou aí para vocês. Até mais.